irmãos. Nós irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é o pastor Ney Camilo. Quero, nesta noite, estar visitando com vocês a respeito de uma palavra de Deus que encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus por isso que eu vi essa fé. Mas eu quero meditar com você nessa noite que tem sido uma dificuldade na vida de muitos entender essa palavra. Que aquele que vive não vive para si, mas para aquele que morreu antes, que ressuscitou por nós. E eu converti já há quase 17 anos, sou funcionário público, eu estou terminando a faculdade de História, tenho dado um bom testemunho, sou pai de 3 filhos, tenho criado meus filhos e tudo. Quando eu converti, minha vida não era assim, totalmente errônea, uma vida do mundo, mas eu aceitei essa palavra que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele que as coisas delas já passaram e tudo se fez novo. E eu aceitei essa palavra como verdade de Deus que é, para ver a minha vida transformada, e aceitei o desafio. Mas ele sempre foi assim. E eu reconheço muito o que Deus fez na minha vida, porque eu vejo que a operação de Deus ela é uma oportunidade de transformação para todo aquele que vem. Então, se você na sua está ouvindo e acha que a sua situação, ou vendo esse vídeo, acha que a sua situação ela é por demais difícil, quero dizer para você que esse homem que hoje te fala aqui, esse pastor de igreja, e funcionário público, pai de 3 filhos, casado, com família, tudo isso já foi marginal. Uma pessoa que não tinha esperança, que não tinha futuro, que na conversão ele se encontrava até detido ou preso, por que não dizer preso mesmo, trancafiado. E essa palavra me foi pregada através da obra missionária de tanta gente melhor do que eu naquela época, fazendo a obra de Deus, pessoas que amavam, que tinham amor pela vida, me pregaram esse evangelho, eu aceitei. E eu sei que essa proposta para ser viver essa palavra, porque a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso tudo se perdoa. Então, essa proposta, para mim, de Deus, ela era excelente, uma oportunidade que não tinha até então. Porque o resultado da vida que se vivia era destruição total. Eu já estava até planejando, imaginando qual dia seria. E eu aceitei essa fé e posso dizer que Jesus Cristo me levou a locais da vida, a uma experiência de vida que eu nunca imaginei que eu teria acesso. E eu me lembro da oração que eu fiz baseado na palavra no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 fala assim, na continuidade da palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas naquele momento, quando eu olhei a Deus pedindo a libertação, não era essa libertação que eu gostaria de ver o mundo com os olhos de Deus, de entender as coisas conforme o propósito de Deus, mas era sim ser livre da onde eu estava vivendo, ou seja, da prisão. E Deus me deu essa oportunidade. Hoje, eu pego esse evangelho com as forças da minha alma, porque eu sei onde eu estive, eu não quero voltar. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa palavra, que muitos não aceitam o fato de uma pessoa poder sair da situação de miséria, de destruição, de fracasso, de prisões, de vida, e alcançar posições que a pessoa imagina que ele deveria estar, e não consegue entender quando Deus abraça para outras pessoas. A palavra de Deus fala que do monturo Deus tira um homem, e o povo manda sentar esses filhos dessa terra. E essa palavra é real na vida de homens e de mulheres que creem nesse evangelho. Se você, meu amado, meu amado ouvinte, você tem passado dificuldade, luta, já desistiu da vida, eu quero dizer para você que com Jesus você tem uma oportunidade, mas você tem que crer. Você tem que entregar, você tem que viver para Deus, para você experimentar o que Deus tem para você. Muitos se opõem. Como se opuseram a Paulo,
que consentiu com a morte de Estevão, que até então era um culto na morte de Estevão, e quando ele aceitou a proposta pela maravilhosa luz da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, muitos se opuseram contra Paulo. Então ele aceitou essa proposta e viveu essa fé. E de todos os autores da Bíblia, Paulo escreveu umas cartas muito excelentes. Eu gosto muito das cartas escritas por Paulo, porque ele narra uma realidade do homem que saiu de perseguidor para agora ser perseguido. De uma situação de vida que ele vivia para outra bem diferente, aonde os próprios irmãos das igrejas, como Ananias e como tantos outros esparramados na terra dos gentios, eles não aceitaram Paulo como pregador. Eles aceitaram a transformação de Paulo. Então Paulo passou um grande período da sua vida tentando, através de argumentos, de obras, demonstrar a conversão que Jesus tinha operado na vida dele. Talvez na sua vida hoje, meu ouvinte, você também é essa pessoa, você tem trabalhado, dedicado na obra, se esforçado, mas parece que ninguém acredita em você. Olha, eu sou 17 anos que eu tenho vivido essa fé. Nem um dia de descanso do Evangelho, mas sim perseguição, crítica, traições e tudo mais que convém à fé cristã. Como Paulo foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele teve que fugir dentro de ceia, ele tirou prisões, ele sofreu muito, padeceu necessidade, sofreu muito por amor ao Evangelho. Mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte dessa mensagem, que o que confortava Paulo era a certeza de que um dia ele estaria com Deus com Cristo. Se você, nessa hora, você vê que você é a pessoa que está sofrendo, imagina a sua vida com Cristo na eternidade, olha você passado, olha de onde Cristo te tirou, você acha que Deus te tirou para que você ficasse sofrendo? Não, Ele quer te levar para uma posição melhor, Ele quer te levar a uma condição melhor, mas você precisa crer. Você tem que parar de olhar com os olhos de outros, nada como Jó disse, os meus olhos verão Deus e não outros. Quantas pessoas, no contexto que nós vivemos hoje, que olham a vida com Jesus pelos olhos de outras pessoas? Não, eu quero que você olhe com os olhos de Deus. Porque Ele é que vai abrir os seus olhos, é Ele que vai te revelar, Ele que vai te mostrar o melhor dele para você viver. Então, se você está em dificuldade, eu te convido a ler essa palavra, ler a Bíblia. Não vive mais em função do show, das pregações que mudam a sua emoção, é que a sua vida não muda, eu quero que você mude a sua vida.